Olá, aqui é a Helga. Em um artigo publicado no dia 11 de dezembro, o LifeSite News informa que um arcebispo do Vaticano disse que aqueles que dizem que Judas está no inferno são hereges e os padres podem acompanhar suicídios assistidos. E trata-se de ninguém menos do que o arcebispo Vincenzo Paglia. Aqueles que acompanham o meu canal devem ter visto o vídeo que eu publiquei acerca de um trabalho feito por um artista argentino, um pintor. Um trabalho que foi encomendado, contratado por esse Monsenhor Vincenzo Paglia. Uma coisa horrorosa, uma pintura em que o próprio Paglia saía nu, Jesus com duas redes cheias de homem em cada uma das mãos, uma coisa horrorosa. Mas, voltando para essa notícia, diz o LifeSite News o seguinte: em uma declaração difícil de conciliar com as escrituras e a tradição, o arcebispo Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, afirmou em nome da Igreja Católica que quem diz que Judas Iscariotes está no inferno é um herege. Em uma declaração ainda mais perturbadora, o arcebispo italiano também afirmou que um padre pode legitimamente permanecer na cabeceira de uma pessoa que sofreu suicídio assistido para segurar sua mão e acompanhá-la. Os comentários do arcebispo Paglia ocorreram no dia 10 de dezembro, na apresentação de um simpósio internacional de religião e ética médica, cuidados paliativos e saúde mental do idoso. Foi realizado esse simpósio em Roma nos dias 11 e 12 de dezembro. O simpósio, co-patrocinado pela Academia Pontifícia para a Vida e pela Cúpula Mundial de Inovação em Saúde, uma iniciativa da Fundação Qatar, olha aí, uma fundação muçulmana, que concentra-se principalmente nas perspectivas cristã e muçulmana sobre questões de fim da vida. Vejam aí, cristãos e muçulmanos em iniciativas que são copatrocinadas pela Academia Pontifícia. Não é difícil notar que hoje em dia esse diálogo interreligioso está indo longe demais. Eu tenho trazido várias notícias que mostram como o Vaticano está promovendo diversas coisas junto com os muçulmanos. Voltando ao artigo. Após a apresentação formal no gabinete de imprensa da Santa Sé na terça-feira, um jornalista perguntou ao arcebispo Paglia suas opiniões sobre uma declaração do dia 5 de dezembro emitida pelos bispos da Suíça, exigindo que padres e cuidadores católicos saiam da sala antes de uma injeção letal ou outros meios de suicídio administrados. O documento de 30 páginas dos bispos suíços, intitulado Comportamento Pastoral em relação à prática do suicídio assistido, é uma resposta ao aumento das taxas de suicídio assistido na Suíça. Ele afirma que o suicídio assistido é radicalmente contra a mensagem do Evangelho e sua prática é um ataque sério à preservação da vida da pessoa humana que deve ser protegida da concepção até a morte natural. O arcebispo Paglia, que atua como chanceler do novo Instituto João Paulo II de Ciências do Casamento e da Família em Roma e que presidiu a demolição do ex-instituto, diz o LifeSite News, disse que não leu a declaração emitida pelos bispos suíços em detalhes, mas que não acredita que ninguém deveria ser abandonado nunca. E diz ele, abre aspas, somos contra o suicídio assistido, porque não queremos fazer o trabalho sujo da morte e porque todos sabemos que para os crentes a vida continua. Acompanhar e segurar a mão dos que estão morrendo é a grande tarefa. Vejam bem, de todo crente, disse ele, além de combater a cultura do suicídio assistido, que representa uma grande derrota para a sociedade. Quer dizer, por um lado, esse Monsenhor Monsenhor Paglia, diz que a igreja está contra o suicídio assistido e, ao mesmo tempo, uma de cal e uma de areia. Ao mesmo tempo diz que é uma grande tarefa de todo crente, acompanhar e segurar a mão dos que estão morrendo, inclusive se é uma morte por suicídio assistido. Não podemos transformar
O suicídio assistido é uma escolha sábia, disse ele. O arcebispo Paglia esclareceu: eu sempre celebro funerais para aqueles que cometem suicídio, porque o suicídio é sempre uma questão de amor não realizado. Também devemos lembrar que para a Igreja Católica, se alguém diz que Judas está no inferno, é um herege. Fecha aspas. Diz o LifeSite News, a afirmação de que dizer que Judas está no inferno é equivalente à heresia é surpreendente, dado o claro ensino das Sagradas Escrituras, os padres e doutores da Igreja e a liturgia. Como o cardeal Avery Dulles explicou uma vez em um artigo intitulado A População do Inferno. Abre aspas. O Novo Testamento não nos diz, em tantas palavras, que uma pessoa em particular está no inferno, mas várias declarações sobre Judas dificilmente podem ser interpretadas de outra maneira. Jesus disse que manteve todos aqueles que o Pai lhe deu, exceto o filho da perdição. João 17:12. Em outro momento, Jesus chama Judas de demônio. João 6:70. E mais uma vez diz sobre ele: seria melhor para esse homem se ele nunca tivesse nascido. Mateus 26:24, Marcos 14:21. Se Judas estivesse entre os salvos, essas afirmações dificilmente poderiam ser verdadeiras. Muitos santos e doutores da Igreja, incluindo Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, tomaram como verdade revelada que Judas foi reprovado. Alguns padres colocam o nome de Nero na mesma seleta companhia, mas eles não fornecem longas listas de nomes como Dante o faria. Fecha aspas. De fato, as Escrituras Sagradas, o Papa São Leão o Grande, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Siena, o Catecismo do Concílio de Trento, a liturgia da Igreja, estão todos de acordo sobre o destino de Judas Iscariotes. Além disso, como confirmam os cânones 750 e 751, assim como o motu próprio Ad Tuendam Fidem do Papa João Paulo II, de 1998, para que qualquer afirmação seja qualificada como heresia, ela deve contradizer a revelação divina. De acordo com o que a Igreja propôs como divinamente revelada, em nenhum lugar da Sagrada Escritura ou da tradição se diz que Judas não está no inferno. Questionado se um padre pode acompanhar uma pessoa que se submete ao suicídio assistido, o arcebispo Paglia disse que a questão vai além das leis e que não deseja estabelecer uma regra para contradizer e assim por diante. Gostaria de remover a ideologia dessas situações, para sempre e para todos, disse o arcebispo. Para mim, aqueles que tiram suas próprias vidas manifestam o fracasso de toda a sociedade, mas não de Deus. E Deus nunca abandona ninguém. Vamos evitar ficar presos em debates ideológicos, disse ele. O mais importante é o acompanhamento. Pensamos em leis quando o mais sério é o abandono de milhares e milhares de pessoas doentes, mesmo quando existe uma lei, talvez porque não recebam votos. Em comentários ao LifeSite News, um padre, próximo ao Vaticano, falando sob condição de anonimato, disse: francamente, o primeiro abandono com o qual um católico e um padre devem se preocupar é o possível ou provável abandono da alma dessa pessoa no inferno, isto é, o abandono provocado sobrenaturalmente e o suicídio da própria alma por ter abandonado voluntariamente a lei de Deus, seu plano e seu amor. Então podemos conversar sobre outros assuntos. O verdadeiro acompanhamento nesse caso significa procurar estar perto, sim, mas isso não significa escandalosamente segurar a mão da pessoa enquanto ela comete o pecado mortal, como se tolerassem ou permanecessem indiferentes a ela e fossem percebidos como tal. Um sacerdote deve procurar, acima de tudo, salvar uma alma, dizendo a essa pessoa o que está em jogo e não abandonando-a ao seu mau julgamento. De fato, isso seria um verdadeiro abandono, embora talvez seja menos problemático para um padre e permita que ele continue sendo elogiado pelo mundo, disse ele. Mas o nosso não é o espírito ou critério do mundo. Somos criaturas do reino dos céus que desejam alcançar nosso verdadeiro lar. E assim termina esse artigo que traz o LifeSite News, mostrando como esse arcebispo Paglia, como tantos outros da hierarquia da igreja, já não estão preocupados com a alma, com salvação das almas, com pecado mortal, com nada disso. Estão preocupados com outros temas. Com relação a essa questão
de que esse arcebispo Paglia, de que quem diz que Judas está no inferno é herege, devemos lembrar toda essa consideração com os judeus é fruto do Concílio Vaticano II, daquele documento que eu já citei em outros vídeos, Nostra Aetate. Antes do Concílio Vaticano II, a posição dos papas era muito firme com os judeus, mais especificamente com Judas. Mas, desde o Concílio Vaticano II, não existe nada mais importante para essa igreja nova que está aí do que o diálogo interreligioso. Então, esse tipo de afirmação do arcebispo Paglia, renegando, como frisa a matéria do LifeSite News, as escrituras e a tradição da Igreja Católica Bimilenar, é mais uma das tentativas de ficar bem com este mundo, porque eles estão construindo a nova ordem mundial da religião única e, claro, não se pode mais falar mal de Judas. Se você fala mal de Judas e dizer que ele está no inferno, você é um herético, um herege. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.